Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida, a vida de sua família. E é uma alegria muito grande estar aqui, nos reunirmos nesse domingo. Creio que todos nós ficamos esperando esse momento com um desejo no coração de que chegue logo o domingo, para estarmos juntos aqui e podermos louvar a Deus juntos, cantar louvores ao nome dEle, sendo este o momento mais importante das nossas vidas nesta semana. Esse é o momento, precisa ser o momento mais importante na sua vida, na minha vida. E nós devemos vir aqui com toda a alegria, porque um dia Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para vir a este mundo e morrer em nosso lugar. Estávamos perdidos e fomos achados. Não tínhamos esperança e agora temos esperança, né? Hoje nós então devemos vir a este lugar com muita alegria no coração, adorar ao Deus eterno, ao Deus das nossas vidas. Meus queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens estamos falando sobre espiritualidade sob o ponto de vista da comunhão, do serviço e da adoração. E essa é a segunda mensagem. Semana passada iniciamos esse tema e hoje, então, a segunda mensagem dentro do tema espiritualidade, comunhão, serviço e adoração. E para falarmos desse tema, nós estamos utilizando o texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, leremos os 3 primeiros versos desse capítulo, que fala de um encontro, fala de um jantar. Uma família prepara um jantar para Jesus. E cada um dessa família, são 3 irmãos, cada um desses irmãos tem uma atitude diferente naquele jantar. E essas atitudes desses irmãos servem como uma direção para as nossas vidas, né? Então, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 1 a 3, nós encontramos o seguinte texto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu-se com a fragrância do perfume. Então, semana passada, na nossa primeira mensagem desta série, nós falamos sobre a espiritualidade da comunhão, a espiritualidade a partir da comunhão. Vocês perceberam aí no texto que lemos que Lázaro ficou à mesa, com Jesus e com os demais convidados, e a mesa representa comunhão. Quando você, naquele tempo, assim também é hoje, né, podemos dizer, mas naquele tempo isso era muito forte. Quando você sentava à mesa com alguém, você só sentava à mesa com alguém que você tivesse uma profunda intimidade. Quando você sentava à mesa com alguém, todos os que estavam em volta diziam, essa pessoa tem comunhão com aquela. A mesa, sentar à mesa, na cultura oriental, representa muito forte
essa questão da comunhão, da intimidade, de realmente estar juntos e estar compartilhando de emoções, de histórias, de vida. Então, Lázaro, nesse jantar, ele fica sentado à mesa com Jesus e com os demais convidados. Ele representa, então, a comunhão. Então, nós falamos, semana passada, a nossa primeira mensagem, sobre a espiritualidade a partir da comunhão. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que transborda de si mesmo. Ele é amor. E por isso, então, esta é a razão dele ter criado todas as coisas. Ele cria todas as coisas do nada, porque ele é amor. E por isso ele cria todas as coisas. Mesmo sabendo que a sua própria criação, que ele criou com tanto amor, iria se revoltar contra ele. Mesmo assim ele cria, porque ele é amor. E ele tem um plano eterno de salvação. Antes mesmo da criação, na expressão do apóstolo Paulo, a cruz vem antes da criação. E qual era o plano? Enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E aí nós encontramos então um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mostra então a essência, tudo aquilo que Deus é e o que Ele faz. Ele é amor e Ele faz por amor, o tempo todo. E por causa disso, então, ele então, com o sacrifício do seu Filho, ele aproxima, ele dá condição a nós pecadores que estamos afastados dele, de novamente voltar a ter comunhão com ele. E nós vimos semana passada que a primeira vez que aparece a palavra mesa na Bíblia é na ordem de Deus, na construção dos utensílios, para os utensílios do tabernáculo. E ali no local santo, ele então diz que tem que haver um candelabro, um incensário e uma mesa. E na mesa com os pratos, representando então que naquele lugar ele iria ter então, depois do povo fazer o sacrifício, entregar para o sacerdote entrar no lugar santo dos santos, oferecer sacrifício por ele mesmo, o sacerdote, e então o sacerdote entrava no local santo dos santos. Uma grande cortina grossa, e ele atravessava aquela cortina e ele entrava. E lá dentro, no local santo dos santos, ficava a arca da aliança, com 2 querubins, uma imagem de 2 querubins de ouro, com as asas para frente, cobrindo os seus rostos, mostrando que Deus estava ali. E era o momento em que o sacerdote entrava e oferecia então sacrifício pelo povo que ficava lá fora aguardando. E o sacerdote então saía daquele local e se apresentava para o povo e dizia: Deus aceitou o nosso sacrifício. E nós estamos com os nossos pecados perdoados. E ele aspergia sangue do cordeiro sobre o povo, e o povo se alegrava. Porque novamente, naquele momento, as pessoas tinham seus pecados perdoados e podiam ter novamente comunhão com Deus. Bom, isso tudo foi substituído, porque ele enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu em nosso lugar, e o seu Filho então o próprio sacrifício e o próprio sacerdote. É o sacrifício que é ao mesmo tempo sacerdote,
na linguagem do livro de Hebreus. E diz que uma vez por todas, na cruz, então quando Jesus morre, ele entra de uma vez por todas no local santo dos santos. Não o local santo dos santos aqui na terra, mas o local santo dos céus. E ele se apresenta. E quando Jesus se apresenta para Deus de uma forma definitiva, nós agora podemos ter acesso ao Pai. Ele é o caminho. Ele é o sacrifício perfeito em nosso lugar. Para quê? Para que tivéssemos, então, comunhão. E a partir da cruz, então, da morte de Jesus na cruz, não precisamos mais de sacerdotes. Não precisamos mais de sacrifícios. Jesus fez tudo na cruz por nós. E agora, quando Deus nos olha, Ele não mais me vê eu, Antônio, o pecador. Quando Ele me vê, Ele verá Jesus, o Filho. E por causa do Filho, então, Ele me aceita e eu posso ter novamente comunhão com Ele todos os dias. E é isto que representa todo o tabernáculo, o templo que depois então foi construído para colocar o tabernáculo dentro do templo. E agora não precisamos mais de templo, não precisamos mais de altar, não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais de sacrifício, porque Jesus fez tudo na cruz do Calvário. E agora nós entramos no local santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. Comunhão. Então, a vida cristã, ela passa a ser, então, a nossa espiritualidade, ela está relacionada diretamente à comunhão. Comunhão, em primeiro lugar, que temos com Deus, por causa de Jesus. E comunhão uns com os outros. Então, é uma falácia, é um absurdo, biblicamente falando, as pessoas que hoje entendem que podem ter uma espiritualidade sozinhos, em casa, sem ter comunhão com as outras pessoas, sem conhecer, sem conversar, sem compartilhar, não é possível. Biblicamente falando, não é possível, porque Deus é um Deus relacional, Ele se relaciona conosco, e a nossa espiritualidade está diretamente, ela vai gerar o fruto, né, que é a própria comunhão que temos uns com os outros. O Deus que servimos é um Deus relacional. Quanto mais os nossos relacionamentos forem profundos, melhor será a nossa espiritualidade. Quantos mais rasos, superficiais forem os nossos relacionamentos, mais fraca será a nossa espiritualidade. E a base do nosso relacionamento com a família, com os irmãos da igreja, com os amigos, é o relacionamento que temos com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus é que vai dirigir o nosso relacionamento uns com os outros. Relacionamento com Jesus. Leitura bíblica, meditação, oração todos os dias. E vindo aos cultos, né? E cultuar a Deus junto com outros irmãos. É que vai melhorar o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Então, a espiritualidade do relacionamento. Ou melhor, a espiritualidade da comunhão. Foi isso que nós falamos semana passada. Hoje, nós falaremos sobre a espiritualidade do serviço. Do serviço. Porque nesse jantar que nós vimos aqui, não somente Lázaro ficava sentado à mesa, mas nós temos a irmã dele, Marta. E diz no versículo 2 que Marta servia. Marta servia. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse tema, a espiritualidade do serviço.
E eu quero levar vocês a um outro texto. E esse texto que nós lemos hoje, o Evangelho de João, capítulo 12, fala do último momento em que Jesus esteve com aquela família. Em que Jesus chegou na cidade de Betânia e aquela família recebeu a Jesus. O último jantar que eles tiveram. Porque já era próxima a Páscoa e naquela Páscoa Jesus iria morrer, iria se entregar por nós. E nós lemos o capítulo 12, né? Então, e vocês sabem, muitos aqui sabem, que no capítulo 11 Jesus havia ressuscitado a Lázaro, esse mesmo que está aqui na casa, né? Como diz o primeiro verso aqui, o primeiro verso, ele diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Essa história nós encontramos no capítulo 11. E aí eu falei semana passada que Jesus, por causa desse seu último milagre sinal, ele não mais podia andar em público porque ele ficou muito famoso e também por causa disso os religiosos queriam agora não somente matá-lo, mas também queriam matar a Lázaro. E então Jesus vai embora para a região da Galileia, porque ainda não havia chegado a hora dele morrer. A hora dele morrer era Páscoa. Então ele ficou um bom tempo na região da Galileia, e só então, quando se aproximava novamente a festa da Páscoa, é que ele retorna, e aí então eles preparam esse jantar. E no capítulo 11, nós vemos que esta família era uma família muito amiga de Jesus. Era a família em que Jesus se ficava hospedado enquanto ele ficava nas festas em Jerusalém. E essa cidade de Betânia, ficava a 4 quilômetros de Jerusalém. Então dava muito bem, ele sempre vinha, ele ia para Jerusalém, participava da festa o dia todo. Quando chegava a tardezinha, ele ia caminhando 4 quilômetros. Ele e seus discípulos voltavam para Betânia e possivelmente sempre, algumas vezes, talvez em uma outra casa, mas possivelmente ele sempre jantava e ficava hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria. Esses 3 irmãos, e por causa disso, ele criou um vínculo. Eles eram muito amigos. E agora, depois de um longo tempo, Jesus não mais está em Betânia, Jesus está na região da Galileia, esperando chegar a Páscoa para ele ir para Jerusalém para se entregar em nosso favor. E é esse momento, então, que ele retorna, vai até Betânia, e então essa família, esses 3 irmãos, preparam esse jantar. Agora, então esse é o último jantar, capítulo 12 de João. Eu queria levar vocês para talvez o que seja o primeiro jantar que essa família ofereceu a Jesus. Esse texto está registrado lá em Lucas, capítulo 10, outro evangelho. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. O texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta
não lhe será tirada. Então eu creio que aqui em Lucas é o primeiro, possivelmente a primeira vez que Jesus vai à casa de Marta e Maria e Lázaro. Lázaro em Lucas não aparece Lázaro, né? Possivelmente ele está conversando também ali aos pés de Jesus, conversando com Jesus. Só que naquele dia, naquele jantar, algo diferente aconteceu. Porque Maria, a irmã de Marta, não foi ajudar a Marta a preparar tudo. E vejam, e Maria então ficou ali, meio que na antessala de jantar, também ouvindo a Jesus. E Marta, trabalhando, ficou muito incomodada com isso. E foi lá, meio que repreender a Jesus. Eu creio que ela não conhecia muito bem a Jesus. Então ela sabia da importância dele e ela estava muito feliz de receber Jesus em sua casa, mas ela talvez não conhecesse muito bem. E ela então chega para Jesus e diz: Senhor, cheio de coisa aqui para fazer, e minha irmã aí, sem fazer nada, manda ela lá me ajudar. Né? O Senhor não se incomoda com isso, dela estar aí sem fazer nada e eu trabalhando. Então, isso é muito comum, né? É muito comum. Semana eu fiz aniversário, quinta-feira, para quem não sabe, fiz 49 anos e a Neuzi resolveu fazer um almoço lá em casa. O almoço foi quinta-feira, eu sempre esqueço, foi quinta-feira, o almoço foi quinta-feira. Quando que começou o preparo desse almoço? No domingo, tá certo? Domingo. Então, domingo começa o planejamento para o almoço. E veja, por causa da pandemia, né? Só estava eu, ela, só não, né? A gente, eu, ela, o Pedro e a Isa. Nós 4. E até chegar quinta-feira você tem todas as preocupações. Eu sempre achei que essas coisas não dão trabalho. Eu sempre achei. Mas dá trabalho. Então tem que preparar tudo, tem que fazer tudo, tem que comprar comprar aquilo outro, tem que fazer assim, para que tudo fique muito bem feito. E o que isso causa? Causa ansiedade, preocupação, né? É comum. Agora se coloque no lugar de Marta. Ela não vai receber 4 pessoas. Ela vai receber uns 15 homens. Jesus, mais os 12 e possivelmente mais algumas outras pessoas que estavam ali na cidade e que foram participar daquele jantar. Possivelmente, o local de Betânia era um local muito simples, um lugarejo, bem simples. Mas a casa deles, eles possivelmente naquele lugar tinham a casa mais ampla. Mas o cuidado com tudo, toda a preparação do jantar era com Marta. E aí Jesus chega com um monte de homem e senta ali. E Marta está extremamente preocupada, lógico, está trabalhando, está fazendo todas as coisas, ela está preocupada. E a ideia do texto é que parece que Jesus não está olhando para Marta, mas Jesus está olhando para Marta também. E quando Marta possivelmente interrompe ali as palavras de Jesus e diz: por que o senhor não se incomoda? Por que o senhor não manda a minha irmã vir me ajudar? Fiquei lá sozinha trabalhando. E Jesus então entende como está o coração de Marta. Ela está, e ele então diz: Marta, Marta, você está preocupada. Que significa você está ansiosa. É a mesma palavra que é usada lá em Mateus 6, quando Jesus fala: não andeis ansiosos, não andem ansiosos. E Jesus então, ele está ali conversando, mas ele está prestando atenção em Marta também.
Ele está vendo, olha, essa mulher é uma mulher trabalhadora. Mas... E aí, quando ela então fala, ele diz, mas você, Marta, eu vejo que você está muito preocupada, você está muito ansiosa. E ele diz mais, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Essa palavra inquieta significa confusão. O seu interior está muito confuso. Você está sendo dirigido pelo próprio trabalho. Você não para, você está muito agitada em seu coração. E aí então Jesus termina dizendo, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então deixa eu explicar isso aqui. Quando Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, Jesus está dizendo que a vida cristã, ela tem outras partes. Maria está dizendo, ela está na parte boa. Não que as outras partes não sejam boas, mas ele está dizendo, ela está aqui aos meus pés e esta é a melhor parte. Isso nós vamos falar semana que vem. Tá bom? Essa melhor parte, que é a adoração. Mas Jesus está dizendo para Marta, Marta, o que você está fazendo é uma coisa importante. O que você está fazendo é uma coisa boa. Você está preparando tudo para que nós nos alimentemos. Você é importante. O que você está fazendo é importante. Mas entenda, Maria está na boa parte. Mas o que você está fazendo, servindo, nos servindo, é uma coisa boa. A questão é que você está servindo, mas não há alegria no seu coração. Você está fazendo as coisas forçadas. Você está fazendo as coisas de forma ansiosa. Você está fazendo as coisas de forma inquieta. Veja que Jesus não está criticando o serviço, mas Jesus está falando de como está o coração de Marta. E nós aprendemos aqui nesse texto, e esse texto para vocês entenderem um pouco melhor, é que esse texto de Lucas, esse encontro, esse jantar de Marta, que Marta está preparando para Jesus e os seus convidados, é o final de um texto, de um outro texto. Não sei se vocês já prestaram atenção, ele é a conclusão, ele é a continuação de um outro texto, da história do bom samaritano. Eu vou ler para vocês entenderem melhor todo esse texto de Lucas 10. Então, ele está registrado em Lucas capítulo 10, vai estar aí na tela, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 35. Ele diz assim, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu, ame o Senhor, ao seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento. Isso aqui é um texto de Deuteronômio. E ele completa dizendo, ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Texto de Levítico. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Bom, a conversa praticamente já tinha terminado, ele já tinha respondido bem, Jesus falou, você respondeu muito bem, mas aí ele foi cutucar onça com vara curta e fez mais uma pergunta para Jesus. E aí o que deu nisso? Jesus conta uma parábola muito conhecida. Jesus disse assim, Jesus, você respondeu corretamente, faça isso verá. Mas ele, sim, aí o versículo 30. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava. O homem, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus faz uma pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o homem responde: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. E percebam que o texto que vem antes do momento do jantar de Marta e Maria com Jesus, que Jesus diz essas palavras para Maria, é um texto que fala sobre o quê? É um texto que fala sobre serviço. E interessante, eu estava meditando nesse texto durante a semana para trazer a mensagem, e hoje de manhã, eu acordei pensando no texto, o que eu ia pregar, como que eu ia falar, e eu abro, todo dia de manhã eu acordo, eu abro a janela da sala. Vai entrar um ar, né? E quando eu abri a janela da sala, o que eu vejo? Uma mulher deitada do outro lado da rua. Você acha que Deus estava falando comigo? O que eu tenho que fazer? Eu li o texto eu tinha acabado de ler e meditar durante toda a semana no texto. O samaritano que acode o homem do sacerdote e do levita que não fazem nada por aquele homem que está caído. E quando eu abro a janela de casa hoje, uma mulher deitada na calçada do outro lado, eu olho e digo: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu não preciso perguntar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá. E então eu fui, peguei a chave, coloquei uma máscara e fui lá. E eu me aproximei dela, abri o portão, atravessei a rua. Moça, eu não sabia se era uma senhora, se era um amor, depois que eu vi que era uma senhora. E eu disse para ela: a senhora quer ir para casa? A primeira palavra que veio na minha mente. Eu não sabia o que dizer. E ela disse: quero sim. E eu disse: quer que eu leve a senhora para casa? E ela disse: quero muito. E então a senhora pode esperar um pouco, eu vou pegar o carro para levar a senhora em casa. E fui, peguei a Kombi da igreja e saí com a Kombi. E ela já se sentou, e eu passei, dei a volta aqui, e falei: eu já vou encostar aqui na frente da igreja. Ela falou: tudo bem. E eu encostei a Kombi aqui na frente da igreja, e então disse para ela: a senhora consegue vir até aqui? E ela, com muita dificuldade, conseguiu se levantar. E ela estava bem cambaleante, conseguiu atravessar a rua, chegou. E ela tinha um cachorro, esqueci do cachorro. Ela tinha um cachorrinho, e o cachorrinho ficava o tempo todo perto dela. E ela veio, o cachorro veio. E eu abri a porta da Kombi e falei: a senhora senta aqui atrás. E ela sentou, e ela falou: o cachorro pode ir também? Eu falei: pode, claro. E o cachorro pulou dentro da Kombi. E eu disse para ela assim: a senhora quer uma cesta básica? E ela disse, não sei se eu falo ou se não falo o que ela disse, vou falar. Ela disse assim: meu Deus, Nossa Senhora Aparecida. Né? E eu falei: eu vou buscar a cesta básica. A senhora espero. Eu fui lá, peguei a cesta básica. A cesta básica, irmãos, que nós temos comprado com as ofertas que vocês têm colocado aqui no Gasofilaço, viu, gente? A oferta aqui que vem aqui vai
2.000 e poucos reais, 2.150 reais para os missionários. O que passa disso, nós temos comprado cesta básica. E esse trabalho maravilhoso que a igreja está fazendo. Ano passado entregamos mais de 200 cestas básicas para mais de 100 famílias. E hoje já confeccionamos mais de 43, né? 43 cestas. Esse ano estamos entregando e encontrando e conhecendo várias pessoas. Então não vou contar todas as histórias que aconteceram essa semana, mas somente essa. E então eu coloquei a cesta e levei ela para casa, e ela foi me dizendo onde que ela morava, mora ali em cima. E eu falei, você tem casa, a senhora tem casa própria? Eu falei, tenho casa própria. Ela chegou na casa dela e ela falou, entra na minha casa. E eu entrei, eu falei, aonde que eu coloco a cesta básica? Ela falou, pode colocar aqui. Coloquei a cesta básica e agora nós temos uma ficha para as pessoas preencherem. Eu peguei, a senhora pode me dar alguns dados, o nome da rua, o nome da senhora e tal. E ela foi me dando aquilo que ela conseguia falar, aquilo que ela sabia. E aí veio, eu falei, quantos moram aqui na sua casa? Ah, mora eu, meus 2 filhos. E aí um rapaz veio e de longe ele falou, o que está acontecendo aí, mãe? Eu disse, eu vim trazer uma cesta básica para sua mãe. E o rapaz se aproximou, e quando ele viu a cesta básica, oh, que bênção, muito obrigado. E ele chamou a esposa dele, uma outra moça, e disse, vem fazer um café, tem café agora aqui. Ó. Tem café. E é isso. E é isso que Jesus nos fala aqui nesse texto, é isso. O homem perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus responde, o teu próximo é qualquer pessoa que estiver no seu caminho e que estiver necessitando de alguma coisa. A pergunta não, você fez a pergunta errada, Jesus está dizendo, né? A pergunta errada é quem é o meu próximo. A pergunta certa é quem eu devo me aproximar. E aí Jesus diz, se aproxime de todas aquelas pessoas que você verem que estão necessitando, precisando, e sirva, e sirva. Então aqui, nesse texto, entenda, o final desse texto do capítulo 10 de Lucas, Marta está servindo, Marta está cumprindo aquilo que Jesus tinha falado antes, é o cumprimento do texto, ela está servindo, mas ela está servindo preocupada, ansiosa, reclamando, sem alegria no coração. Mas ela está fazendo a coisa certa. Mas ela está preocupada e Jesus, Marta, sirva, mas sirva com alegria. Sirva sem se preocupar com as outras pessoas. Somente sirva, Marta. E Marta, creio que aprendeu, lógico, que aprendeu com aquele momento ali com Jesus. Aprendeu isso. Vamos voltar para João, Evangelho de João, capítulo 12. Nós voltamos para lá e eu quero ir mais adiante. Eu quero ir para um outro jantar. E esse outro jantar, aí no Evangelho de João, é o próximo jantar. Ele não está no capítulo 12, ele está no capítulo 13 de João. Então, entendendo os jantares, fomos lá em Lucas, agora voltamos para João, mas nós vamos para um outro jantar. Um outro jantar, que está registrado no capítulo 13 de João. Capítulo 12 é o jantar que Marta preparou para Jesus juntamente com os seus irmãos Lázaro e Maria. Mas no capítulo 13, Jesus agora vai para um outro jantar. E é o último jantar. É o último jantar de Jesus. E olha o que acontece. Um pouco antes da festa da Páscoa, João capítulo 13, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e passaria para o Pai, aqui a Páscoa, né? Passar para o Pai, significa Páscoa, passagem, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido um jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus.
Assim, levantou-se da mesa, Jesus levantou da mesa, tirou uma capa e colocou tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Respondeu Jesus, disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, que vocês sabem dessas coisas, felizes serão, se as praticardes. Vejam, o outro jantar, após o jantar do capítulo 12, é o jantar da ceia, da última ceia. O último jantar. No Evangelho de João, nós não encontramos as palavras de Jesus. Ele partiu o pão, tendo dado graças, disse: tomai e comei dele todos, esse é o meu corpo que será entregue por vós. E do mesmo modo pegou o cálice, dizendo: esse é cálice da nova aliança, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. E no Evangelho de João, nós não temos as palavras de Jesus, nós vamos encontrar em Mateus, vamos encontrar em Lucas, em Marcos, mas no Evangelho de João, o que nós temos é esse momento em que Jesus levanta da mesa. Por quê? Porque eles não haviam aprendido a lição. Porque eles não haviam aprendido a lição de que eles estavam ali para servir. E naquele outro jantar, o jantar do capítulo 13, no capítulo 12, você tinha gente quem servisse, Marta estava lá servindo, mas no jantar do capítulo 13, não tem ninguém para servir, não tem ninguém para fazer as coisas. E então, Jesus se levanta da mesa, vai até a porta, e na porta tem água, uma bacia, uma jarra de água, uma bacia, tem toalha, está tudo preparado para alguém servir, mas nenhum deles servem. Jesus então vai e lava os pés dos seus discípulos. Ele faz o trabalho do escravo. Ele faz o trabalho menor de todos, que é lavar os pés daqueles que estão cansados da viagem, quando entravam na casa, esse trabalho. Jesus então faz isso. Por que Jesus faz isso? Porque o coração daqueles homens, dos seus discípulos, ainda estavam com a ideia de ser grande. Ainda estavam com os pensamentos de quem vai ser o maior entre nós. De quem vai ser o mais famoso, de quem vai ser o que vai ficar mais em evidência de todos nós. Ainda estavam com isso no coração. Por isso Jesus faz isso.
lava os pés para que eles aprendam. E vejam como Jesus termina. Jesus termina dizendo, esse texto dizendo, esse momento do jantar dizendo, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticar. Jesus está dizendo que a felicidade no seu reino não está em ganhar as coisas, mas está em servir. Olhe como o mundo busca as coisas, olha como as pessoas buscam a felicidade. Onde está a felicidade? Onde está? Eu vou para ali, eu vou para lá, eu faço isso, eu vou para aquele lugar. Não temos a festa do carnaval, então as pessoas estão dizendo, mas ano que vem nós vamos voltar à felicidade, à alegria. Não precisa nada disso, porque no reino de Deus, é realizado. Você se sente pleno, completo, em paz, quando você serve. Quando você é usado por Deus para fazer algo para alguma pessoa, e você leva de alguma pessoa a própria presença de Jesus a uma pessoa, a uma vida. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Eu quero terminar essa mensagem falando da espiritualidade do serviço, lendo o último texto. Eu vou convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Não sei se vai ser possível. É possível cantar a música mais uma vez? Dá para cantar? Essa música que nós cantamos hoje pela primeira vez. Essa oração de entrega. Em que nós estamos dizendo que Senhor, a minha oração nesse momento é que eu sirva. Minha oração nesse momento é que eu sirva. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. E eu queria terminar esta mensagem, então, lendo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Isso falando dele mesmo, Jesus. Mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queremos ter uma boa espiritualidade? Quantas pessoas Deus não estará colocando essa semana no nosso caminho? Pessoas que talvez precisam de uma simples oração. Pessoas que precisam de que você leia um versículo da Bíblia com ela e ore por ela. Talvez sejam pessoas que estejam precisando de algum alimento mesmo, físico, alguma ajuda. Mas saibam que a maior carência de todas as pessoas é do próprio Deus. E nós carregamos a presença de Deus nas nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. E onde você for, e com qualquer pessoa que você encontrar necessitada, você deve orar, você deve conhecer, você deve se aproximar. Serviço. A espiritualidade do serviço. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?